Olá, amigos. Esse é o UniãoCast, edição 3. Eu sou Felipe Portes e ao longo desses 20 e alguns minutinhos, eu e meus colegas estaremos aqui apresentando para vocês os destaques de mais uma rodada das eliminatórias para a Copa de 2014. Também com uma rápida pincelada sobre a atuação do Brasil hoje, que venceu o Japão por 4-0. Mas antes de mais nada, eu estou aqui com o Walter Panek. Opa, tudo bem, Portes? Gabriel Pazini. Tudo certo, Portes, tudo certo, Panek. E o Felipe Simonetti na técnica, ele que está mudinho hoje, vai ficar só na moita aí escutando. Cortaram o microfone dele. Cortaram o microfone dele, ele fala demais, rapaz, realmente quando ele começa a falar uma tagarela, então resolvemos censurar ele hoje. Mas é o seguinte, pessoal, é o seguinte, começaremos com a quarta rodada das eliminatórias europeias, que teve hoje, acabou agora há pouco. Tivemos no grupo A, para começar a história, tivemos no grupo A a derrota, eu não diria surpreendente, mas a Macedônia passou pela Sérvia por 1-0, a Bélgica passou pela Escócia por 2-0 também, aliás, Croácia passou por 2-0 e a Bélgica também venceu a Escócia por 2-0 e deixou a Bélgica e a Croácia na frente do grupo, na dianteira, com 10 pontos, a Sérvia estagnou nos 4 e já vê a Macedônia chegando também com 4, o País de Gales que venceu hoje, e a Escócia com 2 pontos. Foram jogos complicados assim, porque a Bélgica demorou demais para abrir o placar, a Sérvia levou um gol ali no comecinho do segundo tempo e se complicou pro resto do jogo, e eu não tô achando o País de Gales aqui. O País de Gales venceu a Escócia por 2-1, agora sim, beleza. No grupo B, meus caros, você assistiu o jogo, senhor Walter Panek? Do grupo B não, do grupo B eu não vi nenhum jogo hoje. Mas eu sei que o Gabriel Pazini viu o jogo da Itália, então ele vai poder comentar com propriedade. Por favor, seu Gabriel. Maravilha, Portes. O grupo B em que a Itália se manteve na liderança da chave com 10 pontos, seguida pela Bulgária, que tem 6. Na rodada do grupo de hoje, a seleção italiana enfrentou a Dinamarca, venceu por 3-1, num jogo até fácil para a seleção italiana, meio de campo rendendo bem, com o Montolivo e com o De Rossi tendo atuações de destaque, inclusive marcando 2 dos 3 gols da seleção italiana, e o outro gol sendo marcado pelo Balotelli, lá na frente, que também teve uma boa atuação. O gol da Dinamarca foi marcado pelo Kivic, só que a Dinamarca não conseguiu ter uma boa atuação, foi dominada amplamente ao longo da partida pelo meio-campo italiano. Dinamarca que decepciona nessas eliminatórias, é só a quinta colocada do grupo, com 2 pontinhos, muito pouco, num grupo em que tem Bulgária, República Tcheca e Armênia. A Dinamarca está no nível da seleção da Bulgária e no nível da seleção da República Tcheca também. No outro jogo do grupo, o empate entre 0-0 entre República Tcheca e Bulgária, num jogo muito xoxo, empate que beneficiou a Bulgária, que continua na zona de repescagem, República Tcheca na cola ali, com 5 pontos, Portes. Então é o seguinte, no grupo C, acho que foi o jogo de destaque de hoje, a Alemanha, do meu caro Panek, estava vencendo a Suécia, estava atropelando a Suécia, estava garantido, passando o trator na Suécia, mas entregou a paçoca. Panek, eu gostaria que você falasse fizesse suas considerações sobre esse 4-4 entre a Alemanha e a Suécia. Bem, o jogo podia ter acabado aos 55 minutos de jogo, aos 10 do segundo tempo, quando o Ozil fez o 4º gol alemão, mas depois, aos 62, aos 64, 76 e 93, a Suécia resolveu dar muita dor de cabeça pro Joachim Löw e o Bad Stuber, pelo amor de Deus, não vou falar nada, senão vão colocar o pi aqui, né? Com isso, a Alemanha empatou em 4-4 com a Suécia, no grupo que hoje também teve muitos gols. A Áustria venceu por 4-0 o Cazaquistão, e a Irlanda ganhou de 4-1 das Ilhas Faroe. Talvez eu acho que é o grupo que tem a maior disparidade de nível das equipes, e mesmo assim a Alemanha vai liderando com 10 pontos, seguida pela Suécia com 7, a Irlanda com 6, a Áustria tem 4 pontos, o Cazaquistão conseguiu um precioso ponto, e as Ilhas Faroe zeradas, e assim devem terminar. Pois é, então, no grupo D nós tivemos também a situação da Holanda, que já disparou na frente. A briga da Holanda seria no caso com a Hungria e com a Romênia, mas hoje pegou a Romênia fora de casa e acabou fazendo um resultado confortável de 4-1 e garantiu, pelo menos por enquanto, a primeira vaga, e pelo visto não deve ter dificuldades para avançar diretamente para a Copa do Mundo. A briga tá interessante, inclusive a Hungria empatou com a Romênia nos pontos. As duas têm 9, agora a Holanda tem 12, Romênia e Hungria com 9. Há de se destacar a campanha da Hungria, que vai jogando bom futebol, tem feito bons resultados, e hoje passou
pela Turquia por 3-1 jogando em Budapeste. Mas algum de vocês tem algum destaque para fazer sobre Holanda e Romênia? Um jogo lá em Bucareste, que a Holanda passou o trator também? Eu gostaria de falar da atuação do Van der Vaart, que depois que voltou pro Hamburgo tá voando, jogando fino da bola, hoje mais uma vez. Vestiu essa camisa 10 aí da Holanda e jogou demais, teve participação direta em 3 gols do time e teve uma excelente atuação. Então a situação do grupo D tá a seguinte, tá? Holanda com 12, Hungria e Romênia com 9, Turquia, podem dizer que foi uma zebra, podem dizer que na verdade o time da Hungria tá envelhecido ou que a renovação não foi muito boa, mas tá a Turquia na 4ª posição com 3, a Estônia juntinho ali, com praticamente a mesma campanha, só que com 1 gol feito e 3 pontos, e Andorra na lanterna com 0. E no grupo E nós tivemos hoje a disparada da Suíça, com 10 pontos lá na frente. E é o seguinte, a Suíça hoje venceu a Islândia por 2-0 fora de casa, o resultado até que demorou para sair também, construído na segunda parte, e na outra partida mais importante, a Noruega acabou vencendo de virada o Chipre por 3-1. Foi sofrido ali, mas os caras conseguiram se virar. E dá-lhe a Poel. Exatamente. E aí acabou ficando assim a situação no grupo. A Suíça está com 10 pontos, a Noruega vem atrás com 7, a Albânia e Islândia com 6, Eslovênia e Chipre com 3. A Eslovênia pode ser considerada... fez uma campanha decente até nas eliminatórias para a Eurocopa, mas não parece ter acertado o seu melhor futebol, né? No grupo F, aí que ficou uma coisa interessante. Hoje tivemos a Rússia vencendo o Azerbaijão no finalzinho com 1-0, e Portugal sofreu e empatou o seu jogo em 1-1 com a Irlanda do Norte, gol do Postiga no finalzinho também. E aí permitiu a chegada de Israel, que já assumiu a 2ª posição na frente de Portugal, também com 7 pontos. E Israel atropelou Luxemburgo por 3-0. Já é a 2ª goleada seguida dos israelenses na competição, que podem brigar por uma vaga, eu não diria direta, porque tudo indica que a Rússia vai ser a equipe que vai passar direto nesse grupo. Mas olho em Israel e Portugal, tem que ficar esperto, senão a coisa vai azedar. Então, destaque pro Emed, né? Emed, estrela da partida, chegou a 5 gols nas eliminatórias. É um dos artilheiros ao lado do Dzeko do Ozil com 5 gols. A gente também tem que destacar que a Irlanda do Norte estragou a festa portuguesa, né? Porque hoje o Cristiano Ronaldo completava 100 jogos com a camisa da seleção. Exato. O Emed, inclusive, jogou uma partidaça no meio de semana passado na sexta-feira contra o Luxemburgo. Contra o Azerbaijão, na verdade, que eles golearam. Dando sequência aqui, tivemos o grupo G com a Bósnia, que eu vou querer que os amigos comentem também para dar um auxílio. A Bósnia venceu outra vez, jogando em casa, venceu a Lituânia por 3-0. A Grécia acabou ganhando no finalzinho, vai com 1-0. E para fechar, a Letônia, só um minutinho que eu estou procurando o resultado aqui, a Letônia meteu 2-0 em Liechtenstein. E aí, esse grupo aí, meus amigos, a Bósnia, bem em casa. Pois é, a Bósnia com uma seleção muito boa, uma seleção que defensivamente vai melhorando, vai evoluindo e que do meio para frente é muito forte, com um quarteto que vem dando muito certo. Pjanic, o Dzeko, o Misimovic e também o Ibisevic, esse quarteto vem dando muito certo. O glorioso Dzeko é um dos artilheiros das eliminatórias com 5 gols. O Misimovic tem 4, é o vice-artilheiro, e o Ibisevic tem 3. É um quarteto também que vem marcando muitos gols, vem dando certo. Não é à toa que a Bósnia, no grupo, que é o mais fraco, que é o segundo mais fraco das eliminatórias, vai liderando tranquilamente com 10 pontos e é a favorita, na minha visão, a passar para conseguir a classificação para a Copa do Mundo de 2014. A Grécia, mesmo com o futebol que não agrada muito, consegue permanecer na 2ª posição, indo com a repescagem empatado no número de pontos com a seleção da Bósnia, graças ao grupo bem fraco, né? A Eslováquia e a Lituânia têm até times interessantes, mas ainda estão abaixo ali do patamar da Bósnia e da Grécia. Exato. O resultado chave para a Grécia foi o empate contra a Bósnia na sexta-feira passada, né? 0-0. E aí vai ser nessa base. A Grécia vai no 1-0 ali, 2-1 ali, um empate e tal. E já com 10 pontos pode brigar por uma vaga ali direta também. Mas também concordo que a Bósnia deve levar de forma direta. No H, que temos a Inglaterra liderando, a Inglaterra que teve seu jogo adiado para amanhã meio-dia, né? No caso, quarta-feira meio-dia, porque lá em Varsóvia o estádio estava alagado e não havia condições de jogo. Então, dessa forma, Polônia e Inglaterra será adiado para quarta-feira. Mas além disso, tivemos também o jogo da Ucrânia,
que conseguiu a façanha de perder em casa para Montenegro. O time que a Ucrânia tinha montado da Eurocopa Base era uma coisa interessante, realmente um time digno, né? E está escorregando nas eliminatórias, somou 2 pontos apenas. E para completar os jogos desse grupo, tivemos hoje também, só um minutinho, tivemos hoje também San Marino e Moldávia. A Moldávia venceu por 2-0. Eu gostaria que os amigos fizessem algum comentário aí, se a Inglaterra é favorita para o duelo de amanhã, se a Ucrânia se recupera, e aí? O destaque desse grupo é o jogo que não aconteceu, né? Porque, vergonhosamente, o estádio construído para a Eurocopa, reformado para a Eurocopa, o estádio de Varsóvia não suportou a chuva e alagou, virou uma piscina e não dava para ter jogo, não tinha condições de jogo. No grupo H, com Inglaterra, Montenegro, Polônia, Moldávia, Ucrânia e San Marino, parece que o destaque foi o jogo cancelado mesmo entre Inglaterra e Polônia, no caso Polônia e Inglaterra, em Varsóvia, que o estádio do polonês realmente estava tendo uma chuva torrencial lá, e acabaram por adiar o jogo para essa quarta-feira, meio-dia. Então, o jogo que seria destaque dessa chave, que a Polônia com 4 pontos e a Inglaterra com 7, poderiam definir quem fica na liderança ou quem assumiria a liderança, vai ficar para essa quarta-feira mesmo. Enquanto isso, tivemos a derrota da Ucrânia por 1-0 para Montenegro em casa, no caso a Ucrânia decepcionando mais uma vez, que só soma 2 pontos, e San Marino perdendo para a Moldávia por 2-0. Queria que o Panek fizesse algumas considerações sobre o jogo da Inglaterra que não aconteceu. Vai em frente, Panek. Foi uma vergonha porque é um estádio novo, reformado, construído recentemente para a Eurocopa. E inclusive rolou uma historinha aí que estavam falando a imprensa inglesa, falando que os jogadores da Polônia, já no jogo contra a Grécia na Eurocopa, no segundo tempo, quando começou a chover, eles ficaram com medo de fecharem o telhado do estádio, que o estádio ele tem um telhado retrátil que fecha quando necessário, só que eles ficaram com medo porque o telhado supostamente não resistiria e corria o risco do telhado desabar. Então rolou uma historinha que eles não estavam querendo porque estavam com medo e, como sempre, os tabloides ingleses especulando muita coisa em cima da vergonha que foi. Agora parece que o Pazini vai falar um pouquinho do vexame da Ucrânia que perdeu em casa para Montenegro. Foi 1-0, não dá pra dizer que foi um vexame, mas né, vai lá Pazini que deve ter acompanhado melhor o jogo. Não foi um vexame, mas pode-se dizer que pagou mico a seleção ucraniana, né? Pagou mico porque não foi a seleção mais forte de Montenegro a campo. Montenegro ali teve a presença do Jovetic, mas alguns desfalques importantes na seleção, apesar da principal estrela estar dentro de campo. E a Ucrânia fez um jogo até ali equilibrado, dentro de alguns fatores com a seleção de Montenegro, posse de bola, chances de gol, só que não conseguiu colocar a bola para dentro. E é um vexame porque é uma seleção e é uma apagação de mico da seleção ucraniana, porque foi uma seleção que surpreendeu na Euro 2012, chegou muito bem quando pouca gente esperava alguma coisa, e vem mal nas eliminatórias. E o que surpreende mais é porque a base da seleção ucraniana, além de ser a mesma da Euro, é uma base jovem, base que vinha dando muito certo, e o treinador da seleção, Oleg Bluk, era treinador do Dinamo de Kiev, que é a base da seleção, e não vem dando muito certo. Algumas substituições no jogo dessa partida, no jogo de hoje, em relação ao último jogo da seleção ucraniana, a saída do Garmash, do Yarmolenko e também do Milevski, jogadores importantes no meio-campo da seleção ucraniana. O Konoplyanka sendo camisa 10 da seleção, responsável pela criação de jogadas, mas não deu muito certo. Depois do segundo tempo, o Bluk tentou recuperar o meio-campo da seleção com Yarmolenko, acabou não dando muito certo também. A seleção ucraniana não fez seu melhor jogo contra Montenegro e saiu derrotada mais uma vez nessas eliminatórias. A seleção decepciona muito, porque tem um time interessante, tem alguns jogadores jovens muito bons, só que não vai dando certo nessas eliminatórias como ia dando na Euro 2012, onde a Ucrânia fez uma campanha muito boa quando não se esperava nada da seleção. Então, resumindo, meus caros, a Inglaterra está na ponta com 7 pontos, Montenegro também com 7, a Polônia vem com 4, Moldávia com 4 também, depois da vitória de hoje, e a Ucrânia soma apenas 2, ali tímida na vice-lanterna, e San Marino, claro, né, 0 pontos, já levou 13 gols na competição, ainda tá barato, né, eles costumavam levar mais gols. E lembrando sempre que ainda falta Polônia e Inglaterra, que vai acontecer nesta quarta-feira. Fechando as eliminatórias europeias, tivemos o grupo I. Hoje, o duelo
Poderia ser o duelo que reúne as duas seleções mais interessantes das eliminatórias, Espanha e França. E no duelo desses dois grandes deu um empate no finalzinho. A Espanha dormiu no ponto, vencia o jogo inteiro e acabou levando o gol do Giroud no finalzinho para empatar a partida. E a França conseguiu encostar na classificação. Tivemos também mais cedo a Bielorrússia vencendo a Geórgia por 2-0, até o Renan Bressan marcou. E a Finlândia folgou nessa rodada. Gostaria que os amigos fizessem um comentário aí mais abalizado sobre a situação no grupo e esse empate da Espanha e França. Foi um jogo bem interessante, grande jogo entre Espanha e França e de tempos distintos. Na primeira etapa, a seleção da Espanha dominou a partida, criou as principais oportunidades, jogando bem naquele estilo espanhol que todo mundo conhece, e conseguiu abrir o marcador em 1-0 num lance até curioso. Sérgio Ramos cabeceou, a bola bateu na trave e depois, quando o Sérgio Ramos se lamentava, a bola acabou voltando para ele. Ele mais no susto que chutou e conseguiu marcar o gol da seleção espanhola. A Espanha ainda teve algumas oportunidades, não conseguiu converter em gol e ainda teve um lance no qual a França foi prejudicada. A França, que fazia um bom primeiro tempo, apesar de ser dominada, conseguia alguns contra-ataques, no lance em que houve um gol anulado do Menezes e o gol foi mal anulado. O Menezes não estava impedido e no começo da jogada o Benzema também não estava. No segundo tempo, a França voltou com tudo, fez um belo jogo, dominou a segunda etapa, ao contrário do que é o habitual. A França teve mais posse de bola, criou mais chances e a Espanha ficou mais retraída, e aí o empate foi um resultado justo, porque a França criou, só que não conseguiu converter em gol suas chances, conseguiu converter só no último lance da partida mesmo. Depois do gol acabou o jogo, onde o Giroud conseguiu marcar um gol de cabeça numa jogada boa da seleção francesa. O empate foi um resultado justo. A Espanha não fez um grande segundo tempo, embora tenha feito um primeiro tempo muito bom. Quanto ao panorama do grupo, não deve mudar. A Espanha deve conseguir a vaga direta e a França deve conseguir a vaga na repescagem, como é o panorama atual do grupo. A Espanha quebra o recorde, 26 jogos invicta em casa, novo recorde mundial dessa seleção que vai quebrando um recorde atrás do outro. E a seleção da França, embora continue em crise, sem conseguir vencer e mantém aquele panorama da Euro 2012 no qual decepcionou, é uma seleção que vem jogando bem. A seleção da França, mesmo sem o Nasri, que continua afastado por conta dos problemas disciplinares que teve na Euro 2012, é uma seleção que tem feito bons jogos, apesar de não ter conseguido resultados. Acredito que a seleção da França vai evoluir e pode chegar bem na repescagem e também na Copa de 2014. Então a situação no grupo, só para finalizar a Europa, fica a Espanha com 7 pontos, a França também com 7, a Geórgia com 4, a Bielorrússia com 3 e a Finlândia com apenas 1. A Finlândia tem um jogo a menos, no caso 2, em relação ao restante do grupo. Vamos falar um pouco do Brasil então, seu Walter Panek? O Brasil venceu hoje, nessa manhã, por 4-0 o Japão. O Japão, que é uma seleção interessante, todo mundo sabe, tem bons jogadores, bem armado pelo Zaccheroni. Mas como é que foi o jogo, Panek? O jogo foi mais fácil do que todo mundo achava. Todo mundo até caçou, falou, ganhar de China e Irã é fácil, China e Iraque é fácil, quero ver quando pegar uma seleção mais arrumada. Aí veio uns menos avisados falando que o Japão não era tão bom assim, não sei o que, até que realmente tomaram conta, que viram que o Japão tem um time realmente muito bem armado pelo Zaccheroni, um time que tem jogadores em times de ponta da Europa e jogadores realmente protagonistas. O jogo, como eu disse, foi mais fácil do que todo mundo achava, mas também foi muito decidido no talento individual e falhas individuais do time japonês. O Brasil chegou com o Neymar 2 vezes, o Kaká e o Paulinho. O Paulinho que na chegada de fora da área fez um gol, o Neymar aproveitou um pênalti meio mandrake, fez outro numa bola espirrada na área que rebateu e foi pro gol. E o outro gol do Kaká, como todo mundo gosta de falar, né, ao melhor estilo Kaká, indo pra cima, não sei o que, vai pra cima e chutou, e fez um gol bonito que é pra realmente afirmar ele como titular da seleção. Menino Ricardinho então se recuperou, parece estar de volta à seleção, né? No caso do senhor Kaká, famoso Ricardinho, claro. Né, que o pessoal claro, é que você é íntimo dele, aí fica complicado. Sim, já tomamos muita cerveja juntos, inclusive. Ele não sabe dessa... Pô, mas o Kaká não disse que não bebe, cara? Mentira dele, cara, mentira. Aí é só pra manter imagem de bom moço, que vai na igreja, mas ele bebe sim. Já segurei muito ele caindo em mesa de bar. Olha só, revelações bombásticas no Neocast. Pois é, pra você ver. É uma pessoa vivida, né, também.
Verdade. E o Brasil tem mais algum amistoso pela frente, ô Panek? O Brasil vai voltar contra a Colômbia, que é um jogo também interessante contra uma seleção muito bem armada e contra principalmente os olhos voltados pro Falcão Garcia, né? Todo mundo quer ver o Falcão Garcia jogar e ver até onde ele vai conseguir fazer esses gols com toda a classe e sua calma. E claro, tem ainda aquele jogo, o jogo do apagão contra a Argentina, dessa vez na Bomboneira, se não apagarem a luz, é claro. É bem o que o Panek falou, mas é complicado analisar a seleção brasileira como preparação para o que vai vir na Copa das Confederações e até na Copa do Mundo, porque o fato de não disputar as eliminatórias não tira o chão, tira a estrutura que a gente teria para fazer uma comparação mais, como é que eu posso dizer, em competição. Afinal, o Brasil só tem disputado amistosos, ultimamente contra equipes fracas, não foi o caso hoje contra o Japão, mas em geral tem pego seleções fracas, goleia de vez em quando, tá, pegou a Suécia outro dia, ganhou, mas seria importante pegar alguma competição envolvendo algumas seleções que realmente tem alguma, se impõe em campo para poder analisar esse trabalho do Mano. Aí vai ficar sempre nessa, pega uma seleção pequena, faz 8-0, ah não, mas é seleção pequena. Aí pega uma seleção grande, ganha de 2-1, 2-0, ah não, mas ganhou amistoso, uma seleção grande, foi sofrido e tal, eu quero ver na Copa. Então, o fato de não estar disputando as eliminatórias, eu acho que é um agravante e tirou a grande parte da preparação que o Brasil poderia fazer. Eu acho que vai chegar uma seleção crua na Copa das Confederações e na Copa é tiro curto, meu amigo. 7 jogos ali, se chegar ao 7º, no caso, vão ser aqueles jogos ali, matar ou morrer, mas eu não acredito nessa seleção como favorita ao título que virá na Copa. Não sei se o Panek ou o Pazini discordam disso, mas gostaria até de ouvir algum comentário a respeito. Alô? Par ou ímpar, Panek? Fala você, Pazini, tá aí meio quieto, meio com sono. Gentileza, se não vai dormir aí, vai ficar complicado, daqui a pouco vai começar a roncar, vai ficar... O Panek é um cara muito gentil, né, cara? Vamos lá então, eu concordo com você, Portes. A seleção brasileira chegará crua na Copa, sim. O agravante, a escolha de não participar das eliminatórias, equivocada na minha opinião, perde aquela questão de jogos mais competitivos e a seleção fica enfrentando muito essa situação. Enfrenta a seleção fraca em amistoso, goleia, era seleção fraca, quando enfrenta uma seleção um pouco mais forte, consegue um bom resultado. Tem, e de fato é verdade, essa questão de que era um jogo no qual o adversário não levou a partida muito a sério. Então, existe esse agravante mesmo, o Brasil não faz uma preparação também das melhores. Os melhores amistosos que a seleção fez e está fazendo foi o contra o Japão hoje e o que vem pela frente contra a Colômbia. Nos mais, praticamente todos os jogos não dá para considerar muito. Então, acredito que chega crua também na Copa e assina embaixo. Brasil, para mim, é longe de ser um dos favoritos ao título na Copa de 2014, mesmo jogando em casa. Tem muita seleção mais forte e que chega mais preparada para a Copa aqui no Brasil. Outra coisa que eu queria comentar, antes do Panek finalizar, é a questão de... são muitos amistosos que o Brasil está disputando esse ano, desfalcando... A começar pelo Santos, né, claro, mas desfalcando os times. Geralmente o Santos foi o que mais sentiu, isso já é claro para todo mundo que acompanha, e que são muitos jogos, assim, dispensáveis. Tudo bem, a preparação, dizem que é uma preparação e tal, mas são ali 3, 4 datas ali coladas, entendeu? O Brasil está jogando praticamente direto todo mês, e isso está complicando alguns times do campeonato brasileiro, que são desfalcados e tal. Tem que rever essa questão de data FIFA durante... Tem que rever... Desculpa, eu inverti o argumento. Essa questão de campeonato brasileiro no meio da data FIFA e poluindo demais o calendário. Vai lá, Panek. É verdade, agora aproveitando aí que você falou, né? Muito reclama também a seleção de calendário, muito fala do Fred e do Diego Cavalieri na seleção, né? Acha que o Abel Braga tá preocupado em eles irem pra seleção agora? Então, eu acho que fica um pouco complicado, mas o Fluminense já deu braçadas largas, rumo ao título. Acho que não acho que seja um problema dos grandes pra ele. Agora, se fosse alguma equipe que tá brigando por alguma coisa no campeonato, como, sei lá, brigando por vaga na Libertadores, brigando até por escapar do rebaixamento, que não é o caso do Santos, mas se forçar um pouquinho até pode acontecer, é difícil ficar sem o seu melhor jogador. O Santos não deveria depender do Neymar, é claro, mas é complicado a seleção desfalcar tantas vezes a situação, né? Que ele quase jogou na última rodada, mas também não é uma coisa garantida. Então você desfalca ali o Palmeiras, que está
respirando por aparelhos do seu principal, vamos dizer, o único atacante, né? Você desfalca de um jogador importante e não utiliza. Então seria bom rever um pouco, contextualizar mais a convocação, porque afinal o nosso campeonato está chegando ao final. Para os times da Europa não faz tanta diferença, até porque o elenco não é dependente desses que vão. Mas eu acho que é isso. A grande questão, no caso aí, é o calendário, né? O calendário todo que é o grande problema, já passou da hora de ser revisto. Em primeiro lugar, que não tem nada que marcar amistoso fora da data FIFA, né? Em segundo lugar também que muitos jogos o Brasileirão coincide com a data FIFA. O calendário está todo equivocado, não pode ter jogo da seleção fora de data FIFA e também não pode ter jogo do Brasileirão em dias de data FIFA. O calendário do futebol brasileiro já passou a hora de mudar, é uma várzea que a CBF faz com o futebol brasileiro. Exatamente, concordo em gênero, número e grau completamente. E acrescento que já é difícil realmente ter as datas no primeiro semestre com Paulista, os estaduais no primeiro semestre, Copa do Brasil, Libertadores. Aí no segundo semestre os times poderiam supostamente ter uma folga e se dedicar exclusivamente à briga pelo título nacional. Acontece isso, entendeu? Da seleção marcar uns 7, 8 jogos no espaço de um mês e meio. E os atletas acabam jogando, né, sendo relacionados mais pela seleção do que pelo próprio time. Então isso acaba desequilibrando um pouco o que poderia ser disputado em situações normais. E é isso, né, Basílio? Basílio. A coisa acaba ficando até meio repetitiva, porque toda data FIFA comenta-se isso, não sei o que, mas a gente também não vê nenhum princípio de atitude sendo tomado, então vai ficar sempre, por exemplo, eu acho que promete ficar aí mais alguns meses, algum bom tempo, nenhuma perspectiva aí de melhora nesse calendário. Eu acho que uma federação que fez uma adaptação boa ao calendário era a russa, né? No caso eles tinham um calendário meio avesso em relação às condições climáticas da Rússia, mas já adaptaram, reduziram um pouco o campeonato, instalaram uma nova fórmula. Não creio que isso vai acontecer aqui no Brasil, mas era coisa do que a gente estava falando um pouco antes aqui sobre os estaduais, que não, a solução de acabar com eles não é bem por aí. A gente defende um pouco a encurtar o calendário e tal. Mas isso é um assunto para outro podcast, para uma outra conversa que vai ser longa. Vamos aqui apresentar alguns fatores, algumas soluções que, lógico, não vão ser ouvidas pelas autoridades, mas enfim, né? A gente faz isso sem problemas. Então vamos finalizando por aqui, que já está estourando nosso tempo. Queria agradecer vocês que tiveram a paciência aí de ficar ouvindo a gente. Gostaria de me despedir dos amigos Gabriel Pazini e Walter Panek. Por favor, senhores. Até a próxima. Valeu. Até a próxima. Um abraço. Agradeço vocês, eu também me despeço. E fiquem aí atentos para a próxima edição que vai ter do Uniãocast, porque essa de hoje está acabando. Grande abraço para vocês. Espero que o senhor Simonetti, com a técnica aí, finalize de uma forma digna, né? Podcast. E aí, voltamos aí semana que vem. Grande abraço. A method of a rubber and pencil. Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had.